Você que trouxe, tem a sua Bíblia, abre aí comigo no livro 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7. Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Hein? Entraram aí? E os homens de Kiriat Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, o roteiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então pondo de lado os deuses estranhos, e removei Astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a Ele somente, Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os Baalins e Astarote, e serviram somente o Senhor. E Samuel disse: congregai todo Israel em Mizpá, e eu orei por vós ao Senhor. E eles se reuniram em Mizpá, e tiraram água, e derramaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia. E ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mizpá. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam reunidos em Mizpá, os senhores dos filisteus subiram contra Israel. E quando os filhos de Israel ouviram aquilo, ficaram com temor dos filisteus. E os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar por nós ao Senhor, nosso Deus, para que Ele nos salve da mão dos filisteus. E Samuel tomou um cordeiro que ainda mamava, e ofereceu inteiramente como oferta queimada ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor ouviu. Enquanto Samuel oferecia a oferta queimada, os filisteus se aproximaram para pelejar contra Israel. Porém, naquele dia, o Senhor trovejou com um grande trovão, e naquele dia sobre os filisteus, e os desmantelou, e eles foram feridos diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mizpá, e perseguiram os filisteus, e os feriram até eles chegarem abaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra, e a colocou entre Mizpá e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Pode sentar, por favor, em nome de Jesus. Esse trecho que nós lemos aqui, queridos, ele nos relata acerca de uma passagem, ou de um acontecido, de um episódio ocorrido com o povo de Israel. Muitas vezes no Velho Testamento, quando nós lemos, nós vemos que Deus levanta homens para abrir os olhos e para alertar o povo de Israel, porque infelizmente aquele povo era um povo desobediente, era um povo que se voltava para Deus, era um povo escolhido por Deus, era um povo que Deus chamou de menina dos seus olhos, mas eles muitas vezes deixavam de olhar para Deus e procuravam em outros deuses, em outras coisas, meios para satisfazer aquilo que eles achavam que estava faltando. Em inúmeras passagens nós vemos isso no Velho Testamento. Isso nos faz refletir o seguinte: muitas pessoas lá no povo de Israel naquela época, apesar de saberem que Deus era poderoso, que Deus era Senhor daquela nação, e que Ele tinha com aquela nação um pacto, que Ele
E isso nos faz pensar, se o povo de Israel, que é um povo escolhido, que é um povo que Deus já tinha determinado que seria seu, virava as costas para Deus em algumas circunstâncias, e durante esse período que as costas deles estavam viradas para Deus, eles pereciam. O que é que você acha que acontece hoje, nos dias de hoje, com a humanidade que tem se virado contra Deus? Pastor, mas aqui, a humanidade no geral, ela não é a nação escolhida de Deus. Ela não foi a nação que Deus chamou de menina dos seus olhos. Então, essa demais parte da sociedade, ela não está com um vínculo tão próximo de Deus como o povo de Israel estava lá no Antigo Testamento. Por isso que as pessoas caem, por isso que as pessoas pecam, por isso que as pessoas erram. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Um dia Deus enviou o seu Filho amado a essa terra, e Ele desceu a essa terra, e Ele se fez homem, e Ele habitou entre nós, e Ele veio mostrar para nós, enquanto humanidade, que é possível sim vencer o pecado, é possível sim vencer as tentações desse mundo. Mas esse homem foi incompreendido, ele foi massacrado, ele foi morto, pregado numa cruz, que era a morte mais vergonhosa que tinha. Mas ele não fez isso por acaso. Ele foi pendurado naquela cruz, ele se entregou para ser pendurado naquela cruz, para que a partir do momento que o sangue dele fosse vertido naquela cruz, eu e você também fizéssemos parte dessa promessa. Eu e você fazemos parte dessa promessa. Nós estamos ligados na videira, nós fomos enxertados na videira a partir da morte de Jesus Cristo, e a partir desse momento, eu e você também passamos a ser nação eleita. Então quer dizer que hoje nós não temos condições de usar como desculpa que nós não fazemos parte dessa promessa, porque nós somos inseridos nessa promessa através da morte de Jesus. E muitas vezes nós temos feito igual o povo de Israel fazia lá no Antigo Testamento, virado as costas para Ele, e buscando em outros meios, em outras situações, algo que nos faça felizes, que nos traga alegria, que nos traga paz. Mas assim como o povo de Israel pereceu todas as vezes que ele virou as costas para Deus, eu quero te dizer uma coisa: se nós virarmos as nossas costas para Deus e deixarmos de o adorar e de prestar a Ele o nosso culto racional e dizer que Ele é Senhor da nossa vida, e declarar que a nossa vida é do Mestre, que o nosso coração é do Mestre, que o nosso caminho está na mão do Mestre, quando nós deixarmos de fazer isso, nós corremos um sério risco de sermos consumidos. Porque Deus não mudou. O mesmo Deus que agia lá no Antigo Testamento junto ao povo de Israel é o mesmo Deus que age hoje. Tem muita gente que pega essa palavra de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, só para as coisas boas. Mas Jesus não mudou em todos os sentidos. O que para ele antes era abominável e era pecado, hoje continua sendo. O que ele lá atrás não perdoava, ele continua não perdoando. A diferença que existe é que hoje, pela misericórdia de Deus, nós, vivendo na graça, nós temos a oportunidade de nos arrepender antes de sermos mortos. Mas isso não nos dá o direito de andar no pecado, isso não nos dá o direito de andar no erro. A Bíblia diz que todos pecaram, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Você quer ser livre do pecado,
Você quer minimizar a ação do pecado na sua vida? Seja carente da glória de Deus e clame por essa glória todos os dias. Quando Jesus morreu no mundo espiritual, rasgou-se um véu que fazia separação entre Deus e o homem. E fisicamente lá no templo esse véu foi rasgado para que as pessoas pudessem ver. Mas aquele véu que foi rasgado lá no templo fisicamente, ele só simbolizava aquilo que estava acontecendo naquele momento. A partir daquele momento, eu e você não precisávamos mais de ninguém para expiar os nossos pecados. A partir daquele momento, eu e você não precisávamos de ninguém para nos apresentar a Deus, porque aquele véu se rasgou, e a partir daquele momento, a nossa ligação com Deus, ela passou a ser direta. Ele nos deu a oportunidade de estarmos cara a cara com Ele, face a face com Ele, quando nós nos achegamos na presença dEle. Pastor, mas eu nunca vi a face de Deus, eu não sei como Ele é. Como é que o senhor fala que Ele se apresenta cara a cara comigo? Você alguma vez já viu o vento? Já? Mas quando você anda na rua e ele sobe, você sente? Quando você faz e vê um penteado bonitão, aí você sai, o vento vem para terra, Jorge. O vento vai e bate. Aí você, meu Deus do céu, vai atrapalhar meu cabelo, meu penteado. Você não vê o vento, mas o vento está aí. Ele é real. Você não vê Deus com seus olhos materiais, com seus olhos físicos, mas Ele é real, Ele está aí. Ele está com você em todo o tempo. Tem um pastor amigo nosso, o pastor Edmilson, e ele conta um testemunho que quando ele se converteu, ele entrou dentro do ônibus e tinha uma senhora sentada no ônibus. E aí ele começou a conversar com essa senhora e falar a respeito de Jesus. E a senhora falou para ele aqui, aliás, ele começou falando a respeito de Deus. E a senhora falou para ele aqui: não fala comigo de Deus, eu não gosto de Deus, eu não tenho nada com Deus, eu nunca vi Deus, eu não posso acreditar naquilo que eu não vejo. Aquilo que eu não vejo não dá para acreditar. Então não fala comigo desse Deus não, porque eu não acredito. Beleza, o pastor Edmilson sentado no ônibus, na janela. Ele falou que estava no inverno, estava fazendo um frio terrível. Ele foi lá, abriu a janela até no canto. E aquela mulher começou a olhar para ele com a cara feia, começou a espraguejar. E de repente ela falou para ele: que isso, está doido? Um frio desse. E esse senhor abre essa janela com essa ventania que tem, que eu vou morrer de frio dentro desse ônibus. Aí ele virou para ela e falou: não estou vendo vento nenhum. Eu não estou vendo vento nenhum. Ela falou: mas não precisa ver, não, você não está sentindo que o vento está frio, não. Ele falou com ela: assim é Deus. Eu também não vejo, mas eu sinto que Ele está aqui. É isso que eu estou querendo mostrar para a senhora. Deus não precisa ser visto com os nossos olhos, Ele tem que ser visto com o nosso coração e sentido dentro de nós. Só que o povo de Israel era um povo difícil, muito difícil. Desde o começo, desde quando eles saíram lá do Egito, eles eram um povo complicado. Mas sobre eles tem uma promessa. E Deus, quando promete alguma coisa, Ele é fiel para cumprir essa promessa. E ela vai se cumprir na vida daquele povo. Só que através de Jesus, Deus também fez uma promessa para mim e para você: quem crê e for batizado será salvo. E nós cremos. Nós acreditamos nesse Deus, porque Ele é poderoso para fazer tudo infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Só que o povo estava fazendo um monte de coisa errada. E existia, junto ao povo de Israel, a arca da aliança, mais ou menos igual aquela ali, era
E aquela arca, ela simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca estava, simbolizava que Deus estava presente. Só que nessa época, por causa das perseguições e de tudo que estava acontecendo, a arca da aliança tinha sido tirada do povo de Israel. E aquilo era como se a presença de Deus tivesse sido arrancada no meio daquele povo. Você já pensou o que é viver longe da presença de Deus? Você consegue imaginar o que é viver longe da presença de Deus? Nós cantamos aqui, quem já pisou no Santo dos Santos não sabe, não pode viver em outro lugar. Viver longe da presença de Deus deve ser uma coisa terrível. E o povo de Israel estava perecendo, mas aí a arca volta para o domínio de Israel, mas não podia ser levada por eles, tinha que ser escondido, porque os povos estavam pelejando, queriam pegar essa arca de novo. E aí eles pegaram essa arca e levaram lá para Kiriat Jearim e colocaram lá na casa de Abinadab. E falou: olha, você toma conta dessa arca para nós aí, guarda ela aí, esconde ela aí. Agora imagina você, o povo de Israel estava perecendo, o povo de Israel estava sofrendo, e um homem tem a oportunidade de trazer para dentro da sua casa o símbolo da presença de Deus. Ela ficou lá dentro da casa dele durante 20 anos. E ele não soube cuidar. Quanto tempo você tem de convertido? Há quanto tempo você recebeu a presença de Deus na sua vida? E você tem sabido cuidar dessa presença? Você tem tomado conta dessa presença? Você tem cultivado essa presença para que ela esteja sempre dentro de você? 20 anos a arca ficou lá, na casa dele. E ele não valorizou. Só que o povo de Israel começou a ver que estava precisando retornar aos caminhos do Senhor. O povo de Israel estava sofrendo mais. E aí eles chegam para o profeta e falam: Samuel, não dá mais para ficar longe da presença de Deus. O que é que nós precisamos fazer para que a presença de Deus volte para o nosso meio? Esse é o questionamento que eu e você temos que fazer conosco mesmo. Senhor, se a tua presença estiver longe de mim, ou se estiver se afastando de mim, me ajude a retornar para perto do Senhor, porque a tua presença é o que eu mais preciso na minha vida. Mais do que comer, mais do que dormir, mais do que beber, mais do que vestir, eu preciso da tua presença. E Samuel vira para o povo e fala: olha, primeira coisa que vocês têm que fazer é largar esse canto que vocês estão servindo aí. Isso aí não agrada a Deus. Vocês têm que parar de ficar procurando subterfúgios para receber aquilo que volta para vocês, porque Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, e aonde Deus está não tem necessidade de falta de nada. Pastor, mas eu sou cristão e a minha vida tem faltado algumas coisas. Como é que o senhor diz isso? Que quando Deus está no lugar, não falta nada. A Bíblia fala que você deve buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e aí todas as coisas lhe serão acrescentadas. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus não falou que vai ser acrescentado uma parte, um pouquinho, um pedaço. Deus falou todas. Mas tem que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. E isso não quer dizer que mesmo assim nós não sejamos provados. Deus permite que nós sejamos provados. Hoje de manhã eu falei aqui, Deus nos leva ao deserto muitas vezes
e o Espírito Santo agindo através da vida dele. E eu te digo uma coisa: você pode estar no deserto, mas você não está sozinho, porque existe alguém que está andando ao seu lado para te guiar e para te mostrar como é que você vai sair desse deserto. Aleluia. E aí o povo ouviu o que Samuel falou e começou a se desfazer dos seus deuses. Essa Astarote ou Asterote que a Bíblia fala aí, você lê aí, era uma deusa. Era uma deusa, e essa deusa, ela representava as impurezas sexuais. Isso quer dizer, o povo estava totalmente pervertido. O povo estava achando que tudo podia, que tudo era liberado, porque estavam adorando essa deusa. Isso te lembra alguma coisa? Te faz pensar alguma coisa? Como é que as pessoas que estão longe de Deus estão vivendo aí fora? Pervertidos. Fazendo tudo e qualquer tipo de atrocidade e achando que está normal, que está certo, tudo pode. E outro Deus que eles adoravam era o Deus Baal. O Deus Baal era um Deus que representava a fertilidade e a colheita. Eu preguei aqui outro dia e falei a respeito do profeta Elias, lá no Monte Carmelo, que derrotou os 450 profetas que adoravam a qual Deus? Baal. Era o mesmo Deus que eles estavam adorando agora. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando aquele povo largou de adorar a esse Deus e voltou novamente os seus olhos para o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos, aquilo que eles haviam perdido foi restaurado. Samuel pegou o cordeiro que ainda amava, levou e sacrificou aquele cordeiro em expiação ao pecado do povo, e Deus aceitou aquele sacrifício. Eu e você hoje não precisamos tomar um cordeiro para sacrificar, para que Deus venha perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz que basta apenas que nós tocamos o nosso joelho com o nosso coração sincero e pedimos ao Senhor que interceda por nós junto ao Pai, que Ele é maravilhoso e misericordioso para perdoar os nossos pecados, lançar no mar do esquecimento e não se lembrar deles nunca mais. Nós não precisamos mais sacrificar um animal para que nosso pecado seja perdoado, porque o sacrifício foi humano, o sacrifício foi do próprio Filho de Deus que se entregou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos essa oportunidade. E aí o povo começou a se voltar para Deus. E aí Samuel fala com eles: olha, vocês vão lá para Mispa. Nós vamos lá para Mispa. Mispa era uma cidade que ficava mais ou menos 8 quilômetros de Jerusalém, segundo os estudiosos. 8 quilômetros. E eles foram para lá. E eles estavam em Mispa. E os filisteus, que era o povo contra Israel, que pelejava contra Israel, que guerreava contra Israel, desde sempre, ficaram sabendo que eles estavam em Mispa. E o que eles fizeram? Reuniram o exército: vamos para Mispa, que lá nós vamos exterminar com esses judeus, com esses israelitas. E eles foram para Mispa. Quando chegaram em Mispa, se prepararam. O povo de Israel ficou sabendo que eles estavam marchando para lá, e eles correram em Samuel e falaram com ele: Samuel, continua orando, continua clamando por nós, porque senão nós vamos morrer na mão dos filisteus. Quando qualquer pessoa está firmado em Deus, está ligado em Deus,
Nós não precisamos pedir para o outro interceder por nós. Nós podemos falar com Ele. Nós podemos falar com Ele. Por causa da graça, nós temos hoje livre acesso. Mas naquela época o povo precisava pedir a intercessão do sacerdote, do profeta. E o povo foi em Samuel e falou: Samuel, interceda por nós e clame por nós. E Samuel foi fazer o sacrifício. Enquanto ele sacrificava, Deus fez trovejar sobre o povo filisteu, sobre o exército filisteu. Você já teve um dia daquelas tempestades pesadas, terríveis, que dá cada raio, cada trovão que chega a tremer a casa, a janela chega a balançar. Lá em casa, quando não, um desses aí eu procuro, às vezes tem um debaixo da cama, escondido. Vai dar susto mesmo. Às vezes você está lá e de repente dá aquele barulhão, balanço, tudo parece que vai cair tudo. Agora imagina você, um trovão vindo da boca de Deus. Um trovão vindo da parte de Deus contra um exército. Imagine que estrondo que foi esse. O estrondo foi tão grande que o exército ficou sem saber o que fazer. Eles ficaram desbaratinados, ficaram atônitos, sem entender o que estava acontecendo. E naquele momento, Deus levantou a sua ira contra o exército filisteu e deu ao povo de Israel a vitória, porque eles haviam se voltado para Ele. Isso nos faz pensar no seguinte: quando nós estamos com o Senhor e nos voltamos para Ele, ainda que o exército que vem contra nós pareça grande, Ele não vai nos derrotar, porque maior é o que está em nós. Aleluia! E o povo de Israel foi contra os filisteus e os feriram. E eles foram mortos. E aí, Samuel vai novamente lá, pega uma pedra, e ele coloca essa pedra entre as duas cidades, a cidade de Mispa e Sem. E ele colocou essa pedra ali. E quando ele colocou essa pedra lá, ele falou: Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. Coloque sua mão na sua cabeça e fale: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. De novo: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E Ele vai continuar te ajudando. Glória a Deus. Mas você precisa estar firme nessa promessa. Você precisa estar firme. E aquele povo, os filisteus, que eles viviam afligindo o povo de Israel, que viviam guerreando contra o povo de Israel, se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos ver que a partir desse dia, os filisteus não se levantaram mais contra Israel. Quando você está firme no propósito, firme com o Senhor, o problema vai se levantar contra você. A situação difícil vai se levantar contra você. As intempéries da vida vão se levantar contra você. Mas você vai vencer pelo poder do sangue de Jesus e na autoridade do Espírito Santo. Você vai vencer toda a guerra que vier contra você. E quando você vencer, Deus não vai permitir que os seus inimigos voltem a te perseguir, porque você está sendo marcado por aquele que é o Deus da guerra, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que Ele manda dar ordem aos seus anjos para ficar ao nosso redor, nos protegendo. Ainda que o
nós não seremos atingidos, porque o poder do Senhor, manifestado através do Espírito Santo e dos anjos do Senhor, que são determinados para nos proteger, eles não vão permitir que nós sejamos atingidos. Deus já te escolheu, Deus já te chamou, Deus já te fez filho, Deus já colocou sobre você uma promessa, e ela vai se cumprir se você permanecer firme. Mas não deixe que nada nem ninguém roube de você a sabedoria de andar com Cristo durante toda a sua vida. Andar com Cristo é diferente do que andar com qualquer outra pessoa ao nosso lado. É diferente. Quando você anda com Cristo e você está indo em direção ao lugar que não é para você ir, você escuta no seu ouvido uma voz falando com você: sai daí, vai para o outro lado, se desvia daí. E muitas vezes você andando com alguém do seu lado e você está indo em direção do buraco, a pessoa está falando que você continua andando. Vai, que eu estou te vendo. Ai, que eu estou te vendo. Jesus não fala isso para nós. Ele fala: vai porque eu sou contigo. Vai porque eu sou contigo. Se entrares em nenhuma batalha, eu vou pelejar por você. Se você pisar nos espinhos, eles não vão te machucar. Se você for ferido, você não vai morrer. Se você for picado por algum animal venenoso, o veneno não vai te matar, porque eu estou contigo e sobre a sua vida tem uma promessa. E você não vai morrer até que essa promessa se cumpra. Você quer ser abençoado? Acho que não. Quer saber isso? Não quer ser abençoado. Vocês querem ser abençoados? Glória a Deus. Sabe o que você precisa fazer? Volte-se para Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Entregar o caminho ao Senhor é mais ou menos assim: Senhor, a partir de agora eu só vou andar por onde o Senhor me guiar. Eu vou colocar até uma venda nos meus olhos para eu não conseguir enxergar, porque eu quero só andar por onde o Senhor me levar. Já viu esses corredores cegos com deficiência visual correndo nas Olimpíadas? Eles correm sozinhos? Eles têm alguém que o segura por uma cordinha, que é o guia, e ele corre, e aquele guia está correndo do lado dele. E o guia não pode correr na frente do corredor, porque se o guia puxar a cordinha, o corredor é eliminado. Tem muita gente aí querendo que Deus corra na frente dele. Deus não vai correr na sua frente, Deus está ao seu lado. Sabe por quê? Porque a decisão de correr é sua. É você que precisa correr. Deus só vai à nossa frente liberando o caminho. Opa, tira essa barreira daqui, tira isso dali. Mas Ele não nos puxa, porque a vontade de ganhar e de correr tem que ser nossa. Deus não te puxa. Você não vai ser salvo e um dia falar, chegar no céu e falar: eu não queria estar aqui não, mas Deus me puxou. Não vai existir isso no céu. Você já viu quando você às vezes quer ir no lugar, você está afim de ir no lugar, aí alguém fica insistindo assim: mas vamos lá comigo um pouquinho, é só um pouquinho, nós vamos lá, ficamos lá 5 minutos, 10 minutos, saímos, vamos embora. Não estou afim não, vamos lá, é só um pouquinho, você acaba cedendo e vai. Com Deus não tem isso.
palavra de Deus fala o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra de Deus não fala, eu vou te arrastar para mim correr, não. Tem isso não. A palavra de Deus fala, você precisa vir a mim, e quando você vier a mim, eu vou te receber e vou curar as suas feridas, e vou sarar a sua vida, e vou salvar a sua família, vou perdoar os seus pecados. Mas a decisão tem que ser nossa. O povo de Israel só venceu porque eles decidiram largar tudo que eles estavam fazendo errado e se voltarem para Deus. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos. E agora você vai orar. E na sua oração você vai falar: Deus, me perdoa se eu tenho agido errado contra o Senhor. Me perdoa se eu tenho abandonado o propósito do Senhor na minha vida e tenho olhado para coisas que me afastam do Senhor. Me perdoa se eu tenho dado crédito a pessoas e a coisas que têm tirado de mim a oportunidade de servir o Senhor. Eu entrego novamente a minha vida ao Senhor e peço ao Senhor que nessa noite o Senhor possa lançar no mar do esquecimento todos os meus pecados. Eu peço ao Senhor que nessa noite o Senhor possa alcançar a minha vida, perdoar tudo aquilo que eu tenho feito e que me coloque novamente no eixo, me coloque novamente na caminhada, me coloque novamente no prumo, porque eu preciso estar